Agora está conosco no estúdio a professora Ted Sasson, da Fundação Família Rudman, uma estudiosa residente no Instituto Nacional do Seguro Social. Olá, muito obrigada por estar aqui e feliz ano novo para você, Emily. Feliz ano novo, é ótimo estar aqui. Então agora estamos em 2026, sabe? A guerra começou em 2023, quero dizer, vimos tantas mudanças. Mas na sua experiência como professora, como estudiosa, pesquisando essa questão, a comunidade judaica americana se distanciou mais de Israel ao longo do tempo? E isso foi ainda mais agravado pelo 7 de outubro e pela guerra? Sim, acho que isso é verdade. E devo dizer, Emily, que por anos argumentei que os judeus americanos não se distanciavam de Israel. Novas evidências mostram que a comunidade judaica americana está se dividindo e muitos estão mais céticos sobre Israel. E isso é ainda mais verdadeiro para os jovens da comunidade judaica americana. Esse fenômeno só se desenvolveu nos últimos 5 ou 10 anos. Isso não vem se desenrolando há muito tempo e sim se acelerou como consequência da guerra. Devo dizer que, a princípio, a guerra consolidou o apoio dos judeus americanos a Israel. Mas, no segundo ano da guerra, os judeus americanos, que, claro, estão em um ambiente de mídia muito diferente dos judeus israelenses e em uma cultura política diferente, passaram a ser cada vez mais críticos em relação à conduta de Israel na guerra. E vemos isso em todos os tipos de evidências hoje. Bem, sem ter o contexto, lembro dos meus avós. Eles entendiam e participaram da formação de Israel e da ideia do sionismo. Com o passar das gerações, especialmente nos Estados Unidos da América, muitos já são de quarta geração e não têm ligação direta com o Holocausto. Isso também diminui pelo fato de você não ter essa influência? Tipo, eu me lembro do meu avô, eu aprendi sobre Israel através dele, não pelos meus pais, por exemplo. Acho que a questão é que os judeus americanos também são americanos. E a imagem de Israel nos Estados Unidos da América piorou muito com essa guerra. E os americanos mais jovens, de modo geral, se tornaram bastante críticos em relação a Israel e bastante críticos em relação à aliança entre os Estados Unidos da América e Israel. E os judeus americanos fazem parte desse ambiente e, claro, são influenciados por ele, mas a comunidade judaica americana também está mudando. É uma comunidade em crescimento, mas principalmente entre os menos engajados, menos afiliados e com conexão esporádica. E, portanto, o núcleo pró-Israel da comunidade provavelmente está estável ou diminuindo. E a maioria dos judeus americanos, eu diria, é muito crítica em relação a este governo israelense e muito preocupada com a forma como Israel administra as coisas. Acho que muitos não percebem que se algo acontecer com Israel, isso é importante. É uma peça importante do dominó, e eu acho que onde foi que deu errado? Tipo, a gente sabe que, Israel precisa dos Estados Unidos da América, mas os Estados Unidos da América também precisam de Israel. Quero dizer, isso simplesmente não é ensinado. Esse é um componente muito importante. Israel certamente precisa dos Estados Unidos e, com certeza, precisa da comunidade judaica americana para promover a causa de Israel nos Estados Unidos. E é por isso que o Instituto Nacional do Seguro Social, como um instituto de pesquisa de segurança nacional, investiga a comunidade judaica americana. Porque estamos preocupados com a capacidade de Israel de manter o apoio dos Estados Unidos e, claro, a comunidade judaica americana é um fator importante nessa capacidade de Israel de manter esse apoio, mas os judeus americanos também precisam de Israel. A comunidade judaica americana investiu muito em Israel. Os judeus americanos estão comprometidos com o propósito essencial de Israel em seu judaísmo. E a continuidade judaica americana, especialmente entre as pessoas menos engajadas na vida judaica, tem sido promovida em grande parte por Israel. Programas como o Birthright Israel foram essenciais para a comunidade judaica americana. Emily, posso te destacar um dado? Entre 2000 e 2004, 50 mil participaram, 50 mil nos 5 anos anteriores. Entre 2016 e 2020, 225 mil participaram. O que isso significa é que nos últimos 5 anos, 150 mil jovens a menos participaram do Birthright Israel. Isso tem um efeito enorme e crítico na comunidade judaica americana. Começou com o coronavírus e continuou durante a guerra. O Estado de Israel deve investir mais na comunidade judaica americana, pois ambas dependem uma da outra, e também reinvestir em Israel, testar programas e depois ampliá-los com novo engajamento. É assim que aprendem e se conectam. Muitos vêm e têm suas vidas transformadas de um jeito que só sente estando aqui. Isso os envolve e eles levam isso adiante. Agora, conte sobre o artigo em que você trabalhou tanto. Quais foram suas descobertas e principais aprendizados ao lidar com essa questão?
Bem, a principal conclusão é que tanto Israel precisa da comunidade judaica americana, quanto os judeus americanos realmente precisam de Israel e da política israelense, especialmente agora que a guerra diminuiu. Concluímos que é preciso investir na aliança entre Israel e a comunidade judaica americana. E Israel pode fazer isso tomando medidas para melhorar sua posição diplomática nos Estados Unidos. A situação ruim de Israel impacta a comunidade judaica dos Estados Unidos da América, aumenta o antissemitismo e enfraquece os judeus americanos. Israel pode agir para fortalecer sua posição nos Estados Unidos e precisa fazer isso por meio de mudanças de políticas que levem em conta a necessidade dos republicanos de que Israel se alinhe aos interesses nacionais dos Estados Unidos da América com a América. Primeiro, pode fazer isso adotando políticas apoiadas também por democratas, ampliando os acordos de Abraão e mostrando o interesse de Israel em soluções diplomáticas. Esse tipo de iniciativa política pode permitir que Israel faça sua diplomacia pública da maneira certa e comunique ao público americano que Israel é um parceiro valioso. Se Israel conseguir fortalecer a aliança com o público americano, isso pode ajudar enormemente os judeus americanos. E isso pode ajudar a desacelerar a disseminação do antissemitismo. O que, claro, não é responsabilidade de Israel, mas as políticas israelenses não ajudaram a prevenir. O que é, sabe, o fato de que agora os reféns foram libertados, eles estão indo e conversando com as comunidades, você acha que isso, em um nível mais básico, pode ajudar agora? Que as pessoas realmente podem se identificar quando veem alguém que se parece com elas saindo de um túnel e vindo falar com elas? Com certeza. Mas o que a comunidade judaica americana precisa é do investimento de Israel em programas como o Birthright e programas de ensino superior que levam centenas de milhares de judeus americanos para Israel, para vivenciar o país de perto e fortalecer a aliança por experiências e conexões pessoais. Sem esse tipo de vínculo pessoal e experiencial, é muito difícil promover uma aliança duradoura e estável. Precisamos trazer mais israelenses, líderes, membros do Knesset e jornalistas aos Estados Unidos da América para conhecer a comunidade judaica americana. Incrível, muito obrigada e parabéns pelo excelente trabalho nesse relatório tão abrangente. E vamos torcer para que daqui a um ano talvez tenhamos mais novidades sobre algumas mudanças positivas. Ótimo, muito obrigado. Emily.